Vamos entender o que ele fala aqui pra gente. Existe um conceito, sabe, de worst case scenario, pior cenário possível. Sabe? No mundo do exército, especialmente isso é usado, e de lá traduzindo para o mundo dos negócios e tal. O que você faz, sabe, no caso do Deus me livre, Deus proíba, pior cenário possível. E existem vários planos, sabe, qualquer governo que se respeita um pouco, no seu Ministério da Defesa vai existir um órgão que vai pensar nos piores cenários possíveis e como você lida com, sabe, se fosse uma solução para o antidesastre, né? Como você lida com desastres naturais, desastres, sei lá, que pode acontecer econômicos, desastres se alienígenas vão nos atacar, sabe, militares, etc, etc. Se fala que tem duas etapas para uma pessoa sair do caos. Porque uma coisa é você ter proteção na tua vida, outra coisa é quando tem um desastre, sabe? E você precisa gerar ordem na vida e o caos está chovendo. Tá? Uma coisa está precisando, tipo, como se fosse uma situação extrema. Se fala que primeiro a gente precisa brincar, se chama fuga, e depois yetziá, e depois a saída. O que é essa fuga e a saída? Fala fugir das klipot e depois sair delas. Se fala que o dilúvio representa a água, fala, pô, mas a água representa coisa boa, a vida e tal, mas esse dilúvio é uma água negativa que destrui o mundo. Tá? Assim como, sei lá, desculpa falar uma coisa feia, mas sei lá, essa chuva de São Paulo é aquela chuva ácida que une todos os, sabe, a poluição, sabe, é uma chuva que não é muito saudável. Assim, a chuva do dilúvio era uma chuva que era uma chuva negativa, ela realmente era energia negativa que veio com efeito negativo. E por que justo com água? Porque, sabe, a correção da água ela representa bondade e espiritualidade. As pessoas elas estavam buscando não estudar a espiritualidade e, na verdade, fazer exatamente o oposto, e eles estavam negando a bondade, por isso fala que veio uma forma de água e destruiu o mundo, né? Fala que caiu uma chuva de cima, também tinha água fervendo que saia de baixo, era uma coisa bem horrível. E as pessoas estavam dentro, sabe, como se não tem como se escapar dessa negatividade, né? Então, essa água negativa, ela estava carregando uma energia negativa que infelizmente trouxe morte para o mundo todo. E se fala que a única forma de se salvar tinha que fugir dessa água, como entrando na arca. E assim também, desde então até hoje, fala que a gente está numa piscina, sabe, num oceano de klipot. E a gente precisa, como se fosse fugir para poder entrar num aquário de luz. E depois, quando a gente foge das klipot, entra na luz, fala aí, a gente pode, se diz, depois de fugir, a gente pode sair completamente dessa negatividade. Inclusive, esse é um código, fala o Ramchal, o mestre de Kabbalah, que eu falo sobre ele no curso nível 6. Desculpa mencionar de novo os cursos e níveis, mas só para você ter uma referência. O Ramchal, o Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, ele escreveu um livro chamado Adir Bamarom, é um livro maluco, que fala do poder do Zohar, a elevação do Zohar, sabe? Um dia eu quero sentar com calma e revelar para você alguns segredos de lá. É uma coisa incrível. E ele explica que Rabi Shimon, quando ele fugiu para a caverna, que com essa história do Rabi Shimon, que ele fugiu dos romanos para a caverna, ele conseguiu fazer essa coisa de fugir da clipá e agora ele estava na luz. E depois, quando ele sai da caverna, fala que ele conseguiu chegar ao nível de sair completamente das clipot, e por isso ele fala que quem estuda o Zohar e conecta com o Zohar, ele já conecta com o que Rabi Shimon corrigiu para a humanidade, que é uma correção geral. Na época de Noé, fala que somente quem estava naquela época e quem sabia como construir aquela arca física que tinha atributos espirituais, ele conseguiu ser salvo. Já na época de Rabi Shimon, ele conseguiu conectar com tudo, porque Rabi Shimon, a alma dele, ela tinha conexão com todos os 125 níveis dos possíveis 125 níveis da humanidade. Então, existem 125 níveis de evolução espiritual. E Rabi Shimon ele estava ligado com todos. Então, o que ele revela conecta qualquer pessoa. Tem almas muito elevadas que estão ligadas do nível 100 até 120. Se você está debaixo desse nível 100, você pode estudar o que você quiser daquela pessoa, mas não vai te ajudar, porque você não tem sintonia de afinidade de almas. Já Rabi Shimon, por uma questão técnica, se você entende também, você escutou as aulas anteriores que eu falei de como foi a vinda do Rabi Shimon para o mundo e tal, sabe que os pais deles rezaram muito, muito, e no final das contas eles tiveram o mérito de uma árvore, né, que ilumina o mundo todo, que é
um código para essa alma do Rabi Shimon. Então, ele fez essa correção e todos nós podemos conectar com a correção que ele fez. Por isso é tão importante estudar o Zohar, certo? E não só isso, o próprio Zohar, no verso, na porção chamada Be'alotcha, eu já expliquei isso nas aulas de Zohar, verso 88, se não me engano, ele fala que o Zohar, ele é a Arca de Noé da nossa era. Você pode entrar lá dentro. Que bom! Então, o que esse nome de Deus tem a ver com isso tudo? Que é a numerologia de Noé. Que é a numerologia de Noga, que é a energia que rege no mês de Touro, que o Zohar foi revelado. Esse nome ajuda a gente a ter essa consciência primeiro, como se fosse de ajudar você a entrar na energia do que já foi preparado e corrigido de correções espirituais, de fugir das clipot, quando está um caos ao teu redor, alguém está brigando nesse momento intensivamente, alguém da família, você não sabe para onde eu vou agora. Medita nesse nome de Deus. Você se coloca como se fosse um bunker anticlipatório, tá bom? Está num bunker espiritual que ajuda você a lidar com essas energias, e não só isso, lidar com se proteger, mas também lidar com o que acontece nesses desastres. Infelizmente na vida acontecem desastres também, desastres, literalmente desastres, tá? Deus para acontecer um desastre natural no lugar X, você pode meditar nesse nome para mandar uma ajuda para reconstruir, e que através desse desastre seja uma grande revelação de luz. E também na tua vida, sabe, o que você define como Deus prevê se acontecer um desastre e tal, uma questão, você não sabe o que fazer, medita nesse nome, ajuda muito, muito, muito para você ter o que é necessário para entrar nessa sua arca de Noé pessoal, fugir das clipot, para você poder pelo menos entrar num barquinho de luz e depois conseguir fugir completamente desse oceano de clipot. Pense sobre isso. Eu vejo você na próxima aula. Até então, como sempre, tudo de bom.